amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Ter Saúde, nosso encontro de toda terça-feira para falar de saúde, para você ficar mais sabido, mais sabida sobre você, seu corpo, a maneira de funcionar, como é que são as diferenças dos problemas de saúde, enfim. Eu sempre digo uma coisa que eu realmente considero fundamental, que é a melhor coisa para a saúde é informação. Muitas vezes as pessoas fazem coisas que não contribuem para a saúde por pura falta de informação. Então a gente está aqui toda terça-feira para poder levar informação para você. E se você sente que você está gostando do conteúdo, deixa o joinha, se inscreva no canal, comenta, porque assim você sinaliza para mim que eu estou no caminho certo e que você está gostando do conteúdo e da maneira com que o conteúdo está sendo colocado. Porque eu não quero falar mediquês, eu quero falar numa língua fácil, simples, para que você possa entender e que faça sentido para você, tá? Que a ideia é você cuidar-se bem para viver melhor, ok? Então hoje nós vamos falar sobre a relação que as doenças autoimunes têm com a alimentação. Tem muitas doenças autoimunes que fazem muita gente sofrer. Então, doenças autoimunes podem ser artrite, tireoidite, doenças autoimunes de rins, doença autoimune de pele, por exemplo, vitiligo, muitas urticárias. Enfim, a doença autoimune ela pode atacar vários órgãos. Doença autoimune do intestino, que é um dos mais comuns, né? São as colites. Então, o que acontece? Por que o corpo começa a atacar a si mesmo? Essa que é a grande pergunta, porque a doença autoimune, o nome é autoexplicativo, né? É uma imunidade que se autoagride. O canhãozinho da gente, de imunidade, ele tem que estar virado para vírus, fungos, bactérias, células tumorais. O corpo tem que ter a capacidade, né, o sistema imunológico, de olhar, reconhecer o que é invasor e o que é próprio do nosso corpo, atacar só o invasor, só o diferente, só o problemático e poupar o que é nosso. Só que, em algumas situações, ele começa a atacar o próprio corpo. E aí a pergunta é, por quê? Uma das origens disso está na nossa alimentação, tá? Então, vamos supor, eu vou usar esse colar de pérolas aqui, tá? Vamos supor que isso seja uma proteína. Uma proteína geralmente é isso, é uma sequência de aminoácidos. Então, cada bolinha dessa, cada pérola dessa é um aminoácido. E uma sequência de aminoácido é uma proteína. Na digestão perfeita, você tem que separar todas essas bolinhas. Vamos supor que eu desmembrasse todo esse colar e cada pérola um aminoácido, e aí você absorve os aminoácidos, que são estruturas menores, o corpo absorve bem, ótimo, lindo, maravilhoso. Digestão perfeita, problema zero. Acontece que por alguma questão genética, imunológica sua, você não é capaz de digerir isso aqui inteiro. Então o que acontece? Sobra um pedaço de colar de pérolas sem ser desmembrado, sem ser desfeito, sobra inteiro depois da digestão. Isso é uma pequena sequência proteica. Seu sistema imunológico ele é treinado, ele é capacitado para olhar uma sequência proteica e reconhecer aquilo como se fosse um problema. Por quê? Um vírus é uma sequência proteica, um fungo é uma sequência proteica, uma bactéria é uma sequência proteica. Então ele olha para isso aqui e fala, isso é um patógeno, isso é um problema, e ele faz um anticorpo contra isso aqui. E ele ataca achando que é um patógeno. Pois bem, se na sua pele, na sua tireoide, no seu intestino, no seu baço, no seu pâncreas, aonde for, tiver uma sequência proteica similar, vou até mudar porque essa pérolinha é de outra cor, tá? Similar, não precisa nem ser idêntica. O seu sistema imunológico reconhece e ataca. Essa é a doença autoimune. Ou seja, ele aprendeu com uma estrutura que era uma sequência proteica, que não era de uma bactéria nem de um vírus, que vinha de uma comida, e ele reconheceu uma estrutura similar num órgão que é seu, que é próprio. E ele começou a atacar isso. Então a doença autoimune, ela tem muito a ver com a alimentação. É claro que isso também existem outros fatores que contribuem para a doença autoimune. Genética, estilo de vida, uma série de coisas. Mas a alimentação
sem sombra de dúvidas, ela é fundamental tanto na origem da doença autoimune quanto na resolução ou no controle da doença autoimune. E aí o que acontece? Você fala, nossa, mas aí eu vou deixar então atacando a minha sequência lá, que está na minha tireoide, está no meu pâncreas, no meu baço? Não. O corpo faz o seguinte, existe uma substância chamada cortisol. O cortisol, ele modula o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico está lá batendo, o cortisol vai lá e fala, opa, calma, não bate não. Por isso que muita gente que tem artrite autoimune, que tem doença autoimune, toma cortisona, que é uma substância química que faz, às vezes, do cortisol natural da gente, né? Mas muita gente, por estresse, tem baixa de cortisol. Lembra que a gente falou na aula de fadiga adrenal? Então, a gente acaba, a associação de comer errado com baixa de cortisol, ou seja, sua capacidade anti-inflamatória diminuída, é uma porta aberta para a doença autoimune. Se você tiver a chance de fazer um bom teste de intolerância alimentar, faça. Por que eu falo um bom teste? Porque hoje em dia tem N testes de intolerância alimentar. Tem uns que põem o sanguinho no papelzinho. Então, assim, o sangue ele não pode estar em contato com outras coisas, porque senão ele reage. E isso pode nublar um pouquinho a resolução do teste, tá? Então, conversa com seu médico, troca uma ideia, veja qual é o melhor teste de intolerância. Geralmente são testes de sangue que você colhe, isola, o vacuete, né, que a gente chama, que é o tubinho de ensaio, ele inclusive não pode ter uma série de substâncias, porque senão altera. Então, realmente, esses testes que põe no papelzinho, que encosta não sei aonde, isso aí, via de regra, podem não ser confiáveis, tá? E outra coisa de diferente, alergia é diferente de intolerância. Então, a alergia, quando você faz um teste de alergia, você tá vendo se você faz uma reação histamínica contra um elemento, ou seja, você estamina. O que é estamina? Estamina é aquilo que empola, vermelha, você começa a espirrar, degranula. O mastócito tem estamina, então ele faz uma reação alérgica. É diferente da intolerância. A intolerância, ela faz um outro tipo de reação, mais tardia, às vezes mediada por anticorpos, e isso é que vai dar doença autoimune. A alergia e intolerância às vezes parece igual, mas também não é. Então a alergia é uma coisa diferente, geralmente não é a causa da autoimunidade. Então não adianta fazer teste de alergia, você tem que fazer teste de intolerância mesmo e de imunidade contra esse elemento, tá? Então se você tiver oportunidade de fazer, faça. É um teste que realmente ajuda muito. Agora, não posso, não tenho condição de fazer, enfim. Comece a excluir aqueles alimentos que você suspeita que te façam mal. Os top 5, né? Que muita gente desenvolveu intolerância ao longo do tempo porque foram alimentos modificados pela indústria alimentícia. Alimentos com trigo, muitas vezes tem gente que tem intolerância a milho e a soja. Então são os grãos que costumam dar mais intolerância, mas o trigo, todo mundo já sabe, a história do glúten e tal, nem preciso ficar repetindo aqui. E leite e derivados, né? A gente realmente, estruturalmente, biologicamente, toda raça, né, todo mamífero foi preparado para mamar na mãe da própria espécie e depois parar de mamar. É isso que acontece com todos os animais. Você vê um leão, um chimpanzé, enfim, os mamíferos, eles mamam no período que é de amamentação, depois eles param de mamar e vão comer comida. Né? A baleia mama, mas depois ela vai comer, sei lá, plâncton, peixe, outras coisas. E nós, seres humanos, a gente instituiu o leite, que é de uma outra espécie, que da vaca, da cabra, da búfala, e nós vamos perdendo a capacidade de digerir isso da nossa mãe, que dirá de outras espécies, né? Então, realmente, tem muita gente sensibilizada com lácteos. Se você não conseguir fazer o teste de intolerância, faz o teste terapêutico. Tira esses alimentos da sua vida por 1, 2, 3 meses. Você sentir melhora, isso é um teste terapêutico positivo. Significa que seu corpo vai melhor sem esses alimentos. E aí são as escolhas que a gente faz na vida, né? Tem um ditado que é muito interessante que fala assim, as pessoas querem sarar, mas elas não querem abrir mão de fazer aquilo que adoece. Vou repetir, as pessoas querem sarar, mas elas não querem abrir mão de fazer aquilo que as adoece. Então, fica para refletir que as doenças autoimunes têm muito a ver com estilo de vida e muito a ver com alimentação.
Viver bem dá trabalho? Às vezes precisa deixar de comer algumas coisas que a gente gosta, tem que fazer exercício, dá. Mas viver mal dá mais trabalho. E as doenças autoimunes são muito perigosas e quem tem uma, na maioria das vezes, tem mais de uma. Né? Então tem a tireoidite, tem a artrite, a coisa vai andando porque você vai inflamando. E as doenças autoimunes vão correndo soltas e vai gastando cortisol e é uma bola de neve. Então faça esse teste terapêutico, converse com o seu médico, fale sobre o que você tem, a sua experiência de observar o seu próprio corpo com o alimento, porque ninguém se conhece melhor do que você mesmo, ok? Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Faça o teste, diminua os alimentos que você já percebeu que te fazem mal, e se você ficar melhor, então você já entendeu que é para não comer. Ou para comer muito pouco, quase nada. A gente se vê no próximo vídeo. Se você curtiu, manda para um amigo. Se você não curtiu, manda para um inimigo. Tô brincando. Aperta aí o sininho. Diz que você gostou. E eu tô adorando bater esse papo aqui com você toda terça-feira. Eu espero que você também esteja. Um abraço, um beijo cheio de carinho para você e até a próxima.